E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Odete fica furiosa ao ver a foto que o Luciano fez do Ivan e a Raquel juntos. Ela, com sangue nos olhos, promete destruir os dois. Luciano entregará alguns documentos para o Ivan e avisa: você precisa assinar esses documentos o quanto antes. E sem imaginar que se tratava de uma armadilha da Odete, Ivan confia no amigo e assina, sem saber que aquele foi o maior erro da sua vida. Porém, Consuelo vê o momento no qual Luciano entrega o documento para Odete e descobre que o genro estava ajudando a megera a ferrar com Ivan. Ela então contará tudo para o amigo e os dois juntos terão uma ideia genial para dar uma lição em Luciano e na Odete. Eles invadirão o computador pessoal da megera para saber do que se tratava os documentos que o Ivan assinou e ficarão em choque ao descobrir o maior segredo da vilã. Já Raquel também sofrerá uma rasteira da Odete e será traída por alguém que ela nunca imaginou. Isso tudo terá início quando Luciano, ao conversar com Ivan, ele indaga sobre o evento com os fornecedores da TCA e pergunta o que a Raquel estava fazendo lá. Ivan, sem desconfiar das intenções do amigo, ele pede segredo e revela. Acontece que a empresa da Raquel comprou a Fry Food e agora a Paladar é a nova responsável pela comida de bordo da TCA. Luciano fica surpreso e Ivan fala: mas isso não pode chegar nos ouvidos da Odete, senão com certeza ela vai tentar fazer alguma coisa para prejudicar a Raquel. Luciano dá a sua palavra que manterá tudo aquilo em segredo. Naquele momento, Consuelo chega na sala e avisa que a dona Odete estava chamando o Luciano para uma reunião. Luciano, sem perder tempo, ele vai ao encontro da empresária. Ivan, ao ficar a sós com a Consuelo, ele comenta: estranho, o que será que a dona Odete quer tanto falar com Luciano? Ela já deve ter chamado ele na sua sala pelo menos 3 vezes nessa semana. Consuelo, ao escutar aquilo, prefere ficar calada. Ivan, mesmo achando estranho, ele não pensa nem por um segundo que o seu amigo o estava traindo. Enquanto isso, na sala de reunião, Odete pergunta a Luciano se ele tinha alguma novidade. E Luciano a encara e diz: eu consegui fazer uma foto da Raquel e o Ivan juntos. Odete fica furiosa e fala: eu sabia. Então é verdade. O Ivan abandonou a minha filha para voltar para a ex dele, essa infeliz da Raquel. Luciano, no entanto, avisa que os dois estavam conversando apenas como amigos. Odete, mesmo escutando aquilo, ela continua acreditando que o Ivan e a Raquel estão juntos e pergunta: me diga uma coisa, onde foi que você viu os dois juntos? Luciano fica claramente desconfortável e Odete, ao perceber, ela insiste e questiona: anda, me diga, onde esses dois estavam? Luciano responde: eles se encontraram no evento da TCA, o evento que aconteceu ontem à noite. Odete pensa um pouco e pergunta: mas como eles se encontraram nesse evento? Você está me dizendo que o Ivan levou a Raquel para um evento da empresa
como a sua acompanhante. Luciano pensa bem antes de responder e diz: "A senhora me desculpe, Dona Odete, mas eu acho que já falei demais. Eu sou amigo do Ivan e não quero prejudicar ele e nem mesmo a Raquel." Odete, ao perceber que Luciano estava escondendo alguma coisa, ela avisa: "Escute bem, Luciano. Essa nossa conversa pode ser a mais importante da sua vida. E eu te garanto que se você ficar ao meu lado, o teu futuro nessa empresa será promissor. Mas se você escolher ficar ao lado do Ivan, eu sinto te informar que o teu destino será o mesmo que o dele, ou seja, ser demitido." Luciano, ao escutar aquilo, ele conta que a empresa da Raquel é a nova fornecedora de comida de bordo da TCA. Ela fica furiosa e pergunta como aquilo foi possível. E Luciano avisa que não sabe dos detalhes. Odete, com sangue nos olhos, se levanta e vai naquele momento até a sala de Marco Aurélio para pedir uma satisfação. O presidente da TCA fica surpreso e diz: "Eu não fazia ideia de uma coisa dessa. O contrato com o fornecedor de comida de bordo continua sendo no nome da Fry Food." Odete, ao escutar aquilo, pede que o Marco Aurélio descubra exatamente o que estava acontecendo. E Freitas interrompe os dois e avisa: "Eu acho que eu sei o que aconteceu, Dona Odete. Talvez a empresa da Raquel comprou a Fry Food e ela escolheu manter esse nome para que a senhora não percebesse nada." Marco Aurélio manda o seu assistente calar a boca. E Odete, ao olhar para o ex-genro, ela diz: "Cale a boca você, Marco Aurélio, e deixe o Freitas terminar de falar." Marco Aurélio fica humilhado e Freitas, ao escutar aquilo, ele diz: "Eu posso olhar no contrato com mais calma para ver quem são os novos donos da Fry Food." Odete pede prioridade máxima naquilo e fala: "Assim que você tiver essa informação, leve até a minha sala." E após falar aquilo, ela sai. Mais tarde, Freitas se aproximará da patroa e avisa que a dona da Fry Food são os mesmos donos da Paladar. Odete, ao escutar aquilo, ela sai furiosa e vai até o escritório do Ivan e grita: "Você pode me explicar, Ivan, como a tua ex-namorada se tornou a fornecedora de comida de bordos da TCA? Você por acaso passou informações sigilosas da TCA para Raquel? Você por acaso disse a ela que a Fry Food estava falindo?" Ivan, surpreso, negará tudo e responde: "É claro que não. Eu não tenho nada a ver com toda essa história." Odete o encara e pergunta: "Você quer mesmo que eu acredite que o fato da Raquel ter comprado a Fry Food foi apenas uma grande coincidência? É claro que não foi. É claro que alguém aqui dentro passou informações para a Raquel e a ajudou a conseguir esse contrato milionário com a TCA." Ivan garante que é inocente e Odete avisa: "É bom que você saiba que eu vou te processar por espionagem empresarial e você nunca mais irá trabalhar em uma outra empresa. Eu vou garantir que todos saibam o que você fez aqui." Ivan fica preocupado e pede para Odete não fazer aquilo e diz: "Se você fizer essa acusação contra mim, será o fim da minha carreira. Nenhuma outra empresa vai querer me contratar.
Odete o encara e fala: se você quer mesmo que eu esqueça isso tudo, então você terá que voltar para minha filha. Reate o teu casamento com a Heleninha, e eu te garanto que eu não farei nenhuma denúncia contra você. Ivan respira fundo e responde: eu não vou cair no teu jogo, dona Odete. Eu já disse que não vazei nenhuma informação para a Raquel. E se você quiser pode até me demitir, mas eu não pretendo voltar para a Heleninha. Odete escuta tudo calada e com sangue nos olhos. Ela sai da sala. Em seguida, Luciano entra, finge não saber de nada e pergunta o que estava acontecendo. Ivan explica tudo em detalhes e comenta: agora eu só queria saber como a Odete descobriu que a Paladar comprou a Fry Food. Luciano o encara e, com medo de ser desmascarado, ele diz que a Odete pode ter visto aquela informação no contrato. Ivan, sem desconfiar do amigo, concorda e fala: eu pensei que a Odete nunca ia notar esse detalhe. Agora eu só espero que ela não tente fazer nada para prejudicar a Raquel. Luciano, ao se aproximar, ele diz: bem, pelo menos ela não te demitiu. Ivan, sem pensar duas vezes, responde: a Odete não vai me demitir. Ela tem medo da repercussão negativa que isso vai causar para a empresa. E além do mais, o que ela realmente quer é que eu reate o meu casamento com a Heleninha. E após escutar aquilo, Luciano sai. Momentos depois, ele entrará na sala da Odete e pergunta: eu recebi a tua mensagem. A senhora me chamou. Odete confirma e diz: eu mandei uma mensagem, porque eu não quero que o Ivan saiba que você veio até aqui. Luciano a encara e responde: bem, a senhora não se preocupe, que ele não faz ideia que eu estou aqui, conversando com a senhora. Enquanto isso, Consuelo recebe alguns documentos de Freitas para entregar para Dona Odete. Ela, sem perder tempo, vai até a sala de reunião da patroa e vê Luciano conversando com Odete. Curiosa, ela fica escondida e fala: agora eu vou descobrir o que esses dois tanto conversam. Já do lado de dentro, Odete vai direto ao ponto e fala para o Luciano que ela tem um plano para desfazer o contrato com a Fly Food e ainda deixar uma multa milionária para a empresa da Raquel. Luciano, ao escutar aquilo, pergunta: mas como a senhora pretende fazer uma coisa dessa? A Fry Food tem um contrato assinado com a TCA e é impossível romper esse contrato. Odete o encara e afirma: aprenda uma coisa, não existe nada impossível para mim. Afinal de contas, eu sou a Odete Reutemann. E após falar aquilo, a empresária entrega alguns documentos e manda o Luciano pedir ao Ivan que o assine. Curioso, o funcionário pergunta do que se trata aqueles documentos e Odete responde: você não precisa saber o que são esses documentos. Você só precisa me trazer assinado pelo Ivan. Luciano, ao olhar a folha e ver do que se trata, ele arregala os olhos e fala: mas isso aqui é muito grave. Se o Ivan assinar esse documento, ele ficará completamente nas tuas mãos e a empresa da Raquel irá à falência. Odete confirma e avisa: e é exatamente essa a minha intenção. Eu vou mostrar para aqueles dois que ninguém pode me enganar. E Consuelo, que ainda estará escondida,
Ela fica em choque ao descobrir que o seu genro estava armando contra o Ivan e se pergunta: do que será que se trata aquele documento? Já Luciano encara a Odete e diz: o Ivan nunca vai assinar uma coisa dessa. A senhora me desculpe, mas isso eu não posso fazer. Odete pensa um pouco e explica: é claro que você pode fazer, e vai. É só você colocar no meio de outros documentos. Diga que já leu e que só precisa da assinatura dele. O Ivan é inocente. Ele confia em você. E eu tenho certeza que ele vai assinar esse documento de olhos fechados. Luciano fica ainda mais pensativo e Odete garante: se você fizer isso para mim, eu dou a minha palavra que você terá uma bela promoção e vai se tornar um dos diretores da TCA. Luciano, ao escutar aquilo, ele pega os documentos e garante que conseguirá a assinatura do Ivan. Já Consuelo, ao perceber que a conversa dos dois tinha terminado, ela sai antes de ser vista. Mais tarde, Luciano se aproximará de Ivan e pedirá ao amigo para assinar alguns documentos. Ivan, que ainda estará com a cabeça cheia, ele diz: eu não acredito que eu vou ter que ler todos esses documentos. Luciano o encara e avisa: você não se preocupe, que eu já li. Você só precisa assinar. Eu garanto que está tudo ok com eles. Ivan olha com atenção a primeira página e, ao perceber que se tratava apenas de algumas autorizações rotineiras, ele confia no amigo e assina todas as páginas, sem sequer olhar o que estava escrito. E ao terminar, ele entrega os documentos para o Luciano e diz: pronto, estão aqui, eu já assinei cada folha. Luciano, ao escutar aquilo, ele sai. E ao se aproximar de Consuelo, ele pergunta onde a Odete estava. Consuelo o encara e avisa: a dona Odete teve que sair e ela foi para casa, e eu acho que ela só vai voltar amanhã. Luciano, ao escutar aquilo, ele a encara e diz: bem, não tem problema. Agora, trocando de assunto, hoje à noite eu estou pensando em sair com a Daniela, se não for um problema para a senhora. Eu tenho uma excelente notícia para contar para ela. Consuelo olha para o genro e, ao ver o documento em suas mãos, ela fala: vocês dois já são adultos, então façam o que vocês quiserem. Eu só quero que a Daniela volte cedo para casa. Luciano dá um sorriso e sai. E Consuelo, ao perceber que Ivan estava sozinho em sua sala, ela aproveita e vai até ele. Já Ivan, ao ver Consuelo entrando, ele pergunta: o que foi, Consuelo? Aconteceu algum problema? Ela pensa um pouco e diz: bem, aconteceu sim, mas eu sinceramente não sei se eu devo te contar. Você sabe muito bem que eu não gosto de me meter nos problemas dos outros, pior ainda quando envolve a dona Odete. Ivan fica preocupado, se levanta e, ao se aproximar, ele questiona: do que você está falando? O que é que você sabe sobre a Odete? Pelo visto é alguma coisa que me envolve também, não é mesmo? Consuelo confirma e fala: é sobre a Raquel. A dona Odete está armando alguma coisa contra vocês dois. Ivan, ao escutar aquilo, responde: eu sabia que a Odete não ia ficar de braços cruzados, mas você não se preocupe, que não tem nada que ela possa fazer.
a Raquel conseguiu o contrato com a TCA em modo legal. Consuelo o encara e avisa. Acontece que ela já fez, e o pior é que ela não está sozinha. Ela está tendo a ajuda do Luciano. Ivan, naquele momento, arregala os olhos e pede uma explicação. E Consuelo conta que foi o Luciano que contou para Odete que a Raquel era a nova dona da Fry Food. Ela também diz que o Luciano estava ajudando Odete em troca de um cargo como diretor da TCA. Ivan, em choque, comenta: eu sempre confiei no Luciano. Ele era o meu braço direito. Eu nunca pensei que ele pudesse fazer uma coisa dessa comigo. Consuelo responde: acontece que ele já fez. A Odete pediu para que ele trouxesse um documento para que você assinasse. Ela pediu que ele colocasse no meio de algumas autorizações rotineiras, para que você não desconfiasse de nada. Ivan, naquele momento, se lembra dos documentos que assinou e fala: espera um minuto, eu acabei de assinar esses documentos. Consuelo pergunta do que se tratava. Ivan responde: eu não sei, eu só li a primeira página. Eu confiei no Luciano. E naquele momento, os dois percebem alguém se aproximando. Ivan pede para Consuelo trocar de assunto. E em seguida, Luciano entra na sala e ao ver os dois, ele pergunta o que estava acontecendo. Ivan disfarça e diz: não é nada demais, eu só estava conversando com a Consuelo. Luciano, feliz com o fato que estava prestes a ser promovido, ele pede ao Ivan para sair um pouco mais cedo e explica que quer passar em uma loja para comprar um presente para Daniela. Ivan dá autorização e após Consuelo ver o genro se afastando, ela pergunta ao Ivan: e o que você pretende fazer, Ivan? Eu não sei o que tinha no documento que você assinou, mas pelo que a dona Odete falou, se tratava de alguma coisa capaz de colocar você nas mãos dela e ainda por cima rompeu o contrato com a Fry Food, deixando uma multa milionária para Raquel. Ivan pensa um pouco e pede ajuda da amiga para acessar o computador pessoal da Odete. Consuelo, mesmo receosa, ela fala: eu normalmente nunca faria uma coisa dessa. Eu estou arriscando o meu emprego. Mas, já que é para ajudar você e a Raquel, eu vou te dar o acesso ao computador da Odete. Ivan agradece e Consuelo avisa. A Odete deixa o computador dela na sala de reunião. E a senha é 103040. Para tua sorte, eu já tive de ver a Odete colocando a senha uma vez. Eu só espero que ela não tenha trocado. Ivan agradece e pede: você não pode deixar ninguém entrar naquela sala até que eu saia dela. Consuelo o encara e diz: você não se preocupe, que a maioria das pessoas já foram embora. Após escutar aquilo, Ivan vai até a sala de reunião e ao entrar, ele se aproxima do computador da Odete e fala: eu só espero que ainda seja a mesma senha que a Consuelo me disse. E ao colocar a senha, ele consegue ter acesso ao computador. E depois de procurar bem, ele encontra o documento que o Luciano o enganou para que ele assinasse e diz: só pode ser esse documento. Ele foi o último que a Odete imprimiu usando esse computador. E após ler do que se tratava, ele arregala os olhos e fala: eu não posso acreditar, mas isso aqui é muito grave. E após descobrir o que ele tinha assinado, ele se prepara para desligar o computador. Porém, no último instante,
Ele vê uma pasta com um nome estranho e abre para ver do que se trata. Ivan, naquele momento, arregala os olhos e, sem perder tempo, ele imprime tudo e ainda faz uma cópia em um pendrive. E logo em seguida ele sai. Ao voltar para sua sala, ele avisa a Consuelo que descobriu do que se tratava o documento que ele assinou e pede a ajuda dela para conseguir recuperar os papéis antes que chegue nas mãos da Odete. Consuelo fica curiosa e pergunta: mas como eu vou conseguir uma coisa dessa? Eu não faço ideia de onde esses documentos estão. Ivan responde: eu tenho certeza que algo tão importante só pode estar na bolsa dele. Luciano não ia arriscar de deixar aqui no escritório. Tudo o que você precisa fazer é pegar esses documentos quando ele for até a tua casa hoje à noite. Consuelo, mesmo não gostando nada da ideia de se meter nos problemas dos outros, ela concorda em ajudar. Ivan avisa: tem mais uma coisa. Eu preciso que no lugar dos documentos que você vai encontrar na bolsa dele, você coloque esses papéis. Consuelo, curiosa, pergunta do que se trata. Ivan responde: isso aqui é uma surpresa para Odete. Amanhã, ela e o Luciano terão o que merecem. Mais tarde, Luciano estará em um encontro com Daniela. E o rapaz, feliz, conta a novidade, que será promovido para sua amada e se tornará um dos diretores da TCA. Ela estranha e pergunta: mas do que você está falando, Luciano? Como assim? Você do nada vai ser promovido para um cargo tão alto? Luciano evita de entrar em detalhes e diz: você não precisa se preocupar com isso. Tudo que você tem que saber é que nós dois vamos poder casar e eu vou dar a vida que você merece. Mas o que o pilantra não sabe é que naquele momento, Consuelo em sua casa se aproximará da bolsa dele, o abre e tira de dentro os documentos que o Ivan assinou. Jarbas chegará bem na hora e pede uma explicação à sua esposa. Ela, sem alternativa, contará tudo o que estava acontecendo. E Jarbas fala: então foi por isso que você insistiu tanto para que o Luciano deixasse a bolsa dele aqui para pegar esses documentos? Consuelo confirma e logo em seguida ela coloca os documentos que o Ivan lhe entregou no lugar dos outros, em modo que Luciano não notasse a diferença quando ele voltasse com Daniela para buscar a sua bolsa. Jarbas, confuso, pergunta que são aqueles documentos e Consuelo responde: isso eu não sei. Foi o Ivan que pediu que eu colocasse esses documentos no lugar daqueles que ele assinou. Ele disse apenas que se tratava de uma surpresa para Dona Odete. Jarbas fica preocupado com a sua esposa e questiona: e esses outros documentos que você pegou da bolsa do Luciano, o que você vai fazer com eles? Consuelo avisa que entregará para o Ivan e logo em seguida ela sai. Ivan, ao pegar aqueles documentos, ele agradece a Consuelo e os rasga na sua frente, dizendo: isso aqui era uma confissão onde eu me declarava culpado de passar informações para Raquel, e se isso tivesse caído nas mãos da Odete, ela iria conseguir pedir a anulação do contrato com a Paladar e ainda ia deixar uma multa milionária para mim e para Raquel, já que ela tinha uma confissão assinada por mim. Já no outro dia, Odete, ao se encontrar com Luciano, ela pergunta se ele conseguiu fazer o Ivan assinar a confissão. E ele confirma e entrega os documentos pensando que fosse a confissão.
Mas o que ele não sabia é que na verdade aqueles papéis eram os documentos que a Consuelo tinha colocado na bolsa dele. Odete, feliz com aqueles documentos em mãos, ela se levanta e, sem nem mesmo ler os documentos, ela chama o Luciano e os dois vão até a sala do Ivan. Já Ivan, ao ver os dois entrando, ele finge estar surpreso e pergunta: aconteceu algum problema? Odete, com sangue nos olhos, ela grita: eu tenho aqui, nas minhas mãos, uma confissão assinada por você, onde você confessa ter passado informações para Raquel. E eu acho que você já sabe o que isso significa, que a Raquel vai perder o contrato com a TCA e ainda terá que pagar uma multa milionária, que com certeza a levará à falência. Já quanto a você, você pode ser preso, Ivan, mas não se preocupe, que se você aceitar e reatar o teu casamento com a Heleninha, eu prometo que não vou fazer nada contra você. Ivan, ao escutar aquilo, ele olha para o Luciano e pergunta o que ele ganhou com tudo aquilo. Luciano o encara e fala: eu vou ser promovido ao cargo de diretor da TCA. Eu espero que isso que aconteceu entre nós não atrapalhe a nossa amizade. Não foi nada pessoal. Eu só agarrei uma oportunidade de crescimento, assim como você fez no passado. Ivan, sem pensar duas vezes, responde: o que você fez não tem nada a ver com o que eu fiz. Eu encontrei um problema na TCA e resolvi. Eu nunca que tentei prejudicar uma outra pessoa para poder ter uma promoção. Odete interrompe a discussão dos dois e, ao se aproximar do Ivan, ela pergunta: e então, Ivan, qual a tua decisão? Você vai reatar o teu casamento com a Heleninha ou prefere ir para a cadeia? Ivan responde: se eu fosse a senhora, dava uma olhada melhor no que você tem nas tuas mãos. Odete, ao ler o documento, ela arregala os olhos, se vira em direção do Luciano e questiona: isso por acaso é algum tipo de brincadeira? Luciano fica sem entender. Ivan explica: eu dei um jeito de sumir com aquela confissão que eu assinei, e garanto que não vou cair na mesma armadilha uma outra vez. Por isso, nem adianta tentar. Já o que você está segurando é a impressão de algo muito interessante que eu encontrei no teu computador. A prova que a TCA está sonegando impostos há muitos anos. E se você tentar me demitir ou fizer alguma coisa contra a Raquel, eu vou mandar tudo para o jornal. E não se preocupe, que esses papéis que você está segurando são apenas cópias. Você pode até mesmo rasgar. Eu ainda tenho todos os arquivos salvos comigo. Ao escutar aquilo, Odete percebe que foi derrotada em seu próprio jogo e sai furiosa. Já Ivan, ao ficar a sós com Luciano, ele avisa: eu não quero mais você aqui na minha sala. Você está demitido. Luciano tentará pedir ajuda a Odete e diz: eu fiz tudo o que você me pediu. Eu preciso da promoção que você me prometeu. E ela, em modo impiedoso, responde: você só pode estar de brincadeira. Você falhou na missão que eu te dei. E se o Ivan não quer você trabalhando com ele, eu muito menos. Agora trate de sair da minha empresa, que é uma pessoa incompetente como você. Eu quero bem longe daqui. Luciano sairá arrasado e Consuelo o aborda e diz: saiba que a minha filha
já sabe o que você fez. E ela mandou um recado para que você nunca mais a procure. Então eu te aconselho a ficar bem longe dela. Caso contrário, eu mesmo chamo a polícia. Agora deixe um coração se vocês gostaram do final do Luciano. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Vale Tudo.